O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Respondeu Jesus: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fazem incapazes disso, por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que leituras lindas de hoje. O Evangelho de Jesus vai mostrar a riqueza da vocação do matrimônio, preenchida de muitos dons. Nem todos compreendem o significado do matrimônio e a própria relação do matrimônio. Como diz Jesus, é preciso uma renúncia para que possa viver esta união desse amor, num só amor. Duas pessoas, homem e mulher, que deixam a casa do Pai para unir-se ao outro, para viver o amor, fruto de dom de Deus, fruto da vocação. E é preciso que nós também saibamos entender o processo da maturidade do ser humano. Como vem lembrando a primeira leitura, falando desse grande amor que Deus tem para com a humanidade, para com os seus filhos, na grande sintonia da grande Jerusalém, até chegar na puberdade, até chegar no ato da maturidade e compreender a nossa vocação. Vocação essa que passa por um processo de escolha, de entendimento, para que possamos, no decorrer da nossa vida, não sermos surpreendidos com uma separação, com uma desistência de caminhar, de conduzir a nossa vida nos preceitos de Deus. Tudo isso é importante a gente poder refletir sobre a nossa caminhada de fé. Assim como muitos fariseus preocupados com as separações, ou até mesmo para entender o processo, eles perguntam àquele que conhece tudo, que sabe de tudo: é permitido ou não, Jesus? E na essência da coisa não se pode conceder, não é quebrável aquilo que Deus uniu. Não é para se quebrar, não é para se dissolver aquilo que Deus de fato uniu. Mas será que todo casamento, todo ato sacramental, todo sim dos noivos são de fato justos, são conscientes?
tem ali a devida honra de ser verdade, aquele sim, a união dos dois são absolutamente na maturidade. É por isso que nós estamos vivendo num tempo de dissolubilidade daquilo que as pessoas se propõem a viver. Um tempo de desgaste de relacionamento por falta de maturidade, por falta de ter conduzido a sua escolha numa pedagogia correta, numa decisão firme. Porque não se pode, de fato, dissolver um casamento ou uma separação, chama comum, porque brigam, porque não gostam do outro. Mas Jesus deixa claro, só se dá essa carta, só acontecerá a separação por uma união ilegítima, ou seja, quando uma pessoa casada já se constrói outra família sem a outra saber, e de repente aparece já com 2, 3 filhos. Isso sim, como diz o Senhor, é uma maneira coerente e correta de dissolver, esta primeira união, porque acontece de fato muito na nossa sociedade. É preciso entendermos que Deus, Ele ama a cada um de nós e Ele nos dá o poder e o discernimento para conduzirmos a nossa vida na maior beleza que Ele criou para com a humanidade. Aproximemos-se de nosso Deus, de nosso Jesus, que nos impulsiona, acima de tudo, a vencermos em primeiro lugar os obstáculos encontrados ao longo da união, ao longo dos relacionamentos. É preciso entendermos isso por parte da palavra de Deus ao nosso coração. Quando nós tomamos uma decisão de seguir em frente com o projeto de Deus, para anunciar as belezas de Deus, a perfeição que Deus fez para o mundo, como retrata bem a leitura da profecia de Ezequiel, até chegarmos no nosso coração maduro e entendermos que Deus ali faz a grande morada na nossa vida. A simbologia, a riqueza simbólica dessa primeira leitura, o colocar o anel no dedo, colocar a coroa, significa ali diante de Deus que o ser humano está maduro e perfeito para receber assim, com certeza, a carta de conduzir a sua vida neste mundo, e aí sem perigo nenhum, quando o ser humano está de fato ciente de que pertence a Deus e de que nada lhes derrubará neste mundo. Deus ele faz acontecer dentro do nosso coração as coisas impossíveis, aquilo que o ser humano jamais poderia fazer, mas todo aquele que se coloca à disposição de Deus, na oração, na confiança, conscientemente capaz de conduzir a sua vida no perigo do mundo, este vencerá. E todo chegará à glória de Deus confiantemente, que é de fato essa nossa maturidade da vida vocacional, esse dom precioso que Deus tem dado a cada um de nós. Que nós possamos depositar no altar do Senhor as nossas preces, tudo aquilo que Deus vem recheando no nosso coração e assim chegarmos o tempo da beleza esplendorosa que Deus fez e fará sempre em favor dos seus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.